Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um FBcast. Hoje as convidadas que estão aqui comigo são convidadas que eu já estava há algum tempo tentando trazê-las aqui para bater esse papo. A agenda não estava dando muito certo, mas hoje, finalmente, a gente está junto. É um papo que para mim é extremamente interessante, adoro esse assunto e eu tenho certeza que vai render. E você que está aí de casa vai aproveitar muito esse papo, tenho certeza que vai ajudar muito aí no seu dia a dia com os seus filhos. Hoje o tema vai ser bem assim espinhoso, que tenho certeza que vocês aí em casa em alguns momentos podem até não concordar com aquilo que a gente está falando, mas deixa aí nos comentários então o que vocês pensam sobre isso. E lembrando, podem sempre também dar dicas para outros podcasts, outros temas que vocês acham pertinente a gente traga aqui. Eu não posso esquecer de dizer para vocês, curtam a página. Eu acho que isso é super importante até para valorizar o trabalho que a gente está fazendo. Estimula para que a gente possa trazer cada vez mais profissionais para poder falar com vocês sobre os determinados assuntos que vos interessar. Curta aí o vídeo, se você achar que valeu a pena, compartilhe com os outros pais, porque eu acho que esse assunto de hoje vai bater diretamente com aquilo que você está procurando e que vai ajudar não só você, como também aquelas pessoas que você sabe que podem estar passando pelo mesmo problema. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão dos filhos, vamos falar um pouco de desenvolvimento e o quanto a tecnologia está influenciando a criação desses filhos hoje. Fica aí com a gente, que eu tenho certeza que vocês vão gostar do papo. Vamos apresentar nossas convidadas de hoje. São pessoas extremamente importantes para mim. Uma é uma ex-aluna, outra uma professora companheira de trabalho que tem muito para acrescentar. Seja bem-vinda, Marcela. Obrigada, eu agradeço o convite. É sempre um prazer, estar na companhia de vocês. Espero contribuir aí um pouquinho, sobre essa temática que a gente vai abordar hoje. E você sabe que para mim, como seu ex-professor, é muito legal ter você aqui hoje, né? Porque a gente acaba vendo o quanto nossos alunos crescem. Sim. E acabam se desenvolvendo muito bem na profissão. E hoje você é uma pessoa extremamente reconhecida na cidade, né? Relacionada a esse atendimento infantil. Acho que é importante também destacar, o quanto que a faculdade, traz pra gente essa bagagem necessária também para esse desenvolvimento, para se sentir segura no mercado de trabalho depois, atuando, então, para que esse reconhecimento venha, a gente precisa dessa bagagem, de profissionais, professores que tenham também como transferir tudo isso para a gente de uma maneira muito clara e muito abrangente também para a realidade, não só a parte teórica em si. Então esse elogio, na verdade, eu jogo para Renata, porque ela também esteve do seu lado durante muito tempo e eu tenho certeza que ajudou a definir um pouco essa tua vontade aí, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço muito o convite, uma alegria muito grande estar aqui nesse momento, debatendo com dois colegas, dois profissionais que eu também admiro bastante, com a Marcela, nossa egressa do curso de psicologia, tenho certeza aí que a gente vai ter um bate-papo que vai contribuir muito para as reflexões, dos pais, dos estudantes e de quem estiver nos assistindo. Sejam bem-vindas. E eu acho que a gente estava falando muito, antes de começar essa gravação, e eu espero conseguir continuar aquele mesmo papo que eu acho que estava excelente. Vamos tentar trazer essa ideia, para as pessoas em casa. Eu quero começar perguntando para vocês, assim, como é que vocês têm visto, esse momento que a gente está vivendo relacionado à criação mesmo desses filhos, Como que eles estão chegando? A gente tem passado por momentos aí, até há pouco tempo, a gente viu essa questão da violência nas escolas, e de repente o foco veio para essa... como que os pais estão vendo os filhos nessa presença da escola, E se a gente voltar um pouco mais para trás, teve a pandemia, onde que de repente os pais tiveram mais contato ainda com esses filhos durante 24 horas. Como é que vocês estão vendo isso daí? Essa retomada, da pandemia ainda traz resquícios para a gente tanto nesse aspecto familiar, que sofreu aí uma estrutura, foi um momento muito traumático para algumas pessoas, e naquele momento ali em relação com os filhos também trouxe alguns aspectos, de um olhar para
questões que antes, elementos que antes não eram externados, porque estava naquela rotina de trabalho, né? Então, acabou sendo um momento de conhecimento para algumas famílias, né? E para outras, trazer mesmo essa insegurança de, nossa, agora eu tenho essa situação e como lidar? Né? O que eu vou fazer com uma criança apresentando traços de ansiedade, né? Traços do desenvolvimento emocional, né? De dificuldades com a emoção, né? De lidar com frustrações e tudo mais. Você também? Sim, né? O que a gente observa, eu penso, né? Não só na clínica, mas na sociedade de uma forma geral, é que existem alguns discursos relacionados à tecnologia, né? O primeiro deles é o quanto a tecnologia pode prejudicar o desenvolvimento humano, e, por outro lado, a presença da tecnologia enquanto uma estratégia de ensino, de aprendizado, de desenvolvimento, né? E ao longo aí de todo esse processo que nós passamos durante a pandemia, nós pudemos observar o quanto a tecnologia foi fundamental para que a gente continuasse em contato com os estudantes, né, seja na educação infantil, seja na educação superior, e o quanto foi uma ferramenta importante para a socialização também, né, das crianças e dos adolescentes. Né? Sim. Eu lembro, nós mesmos psicólogos, né, eu particularmente era um dos que tinha resistência um pouco grande com relação a tecnologia, o atendimento virtual, por exemplo, né? Mas aí a pandemia veio e fez com que a gente tivesse a obrigatoriedade de ter que se desenvolver assim, aprender a conviver com essa nova ferramenta. E hoje a gente percebe que ela acaba ajudando muito na educação, Sim. nos atendimentos. Hoje, pessoas que estão em outros países, que têm uma dificuldade com a língua. Sim. Mesmo, né? Frequentar um psicólogo naquele país que a língua ainda é uma dificuldade, porque o cara pode falar super bem, mas cada palavra tem um significado diferente de cultura para cultura. E aí agora ele pode ser atendido por um psicólogo aqui do Brasil, da língua dele, e poder se expressar melhor, né? Dizer qual que realmente está sendo o problema. Uhum. Só que ao mesmo tempo eu vejo que nessa questão da criação dos filhos, a tecnologia já vinha de antes já invadindo e trazendo uma certa facilidade para os pais nessa criação. Porque criar filho não é fácil. E aí, de repente, vem uma tecnologia que ele pega e põe na mão da criança e fala, trabalhei o dia inteiro, agora eu quero descansar, liga aí o celular e deixa a criança com os joguinhos ou os vídeos e tudo mais. Isso acaba dificultando um pouco essa formação dessa criança, vocês não acham? Sim, com certeza. E é importante destacar, né, que até estava comentando com a Renata antes também do início da gravação, a Sociedade Brasileira, né, de Pediatria traz para a gente recomendações importantes sobre isso, que muitas vezes não são seguidas, né, de que a criança até os 2 anos de idade não deve ter acesso a telas, né, e aí a gente inclui tanto televisão quanto o computador, tablet, celular e tudo mais, né. Dos 2 aos 5 anos de idade, ela recomenda 1 hora ali de acesso, né? E dos 5 anos até os 10 anos de idade, 1h30, mas com algumas restrições, né? Não utilizar na hora da alimentação, né? Também não utilizar próximo ao horário de dormir, porque pode acarretar aí, né, com alguma dificuldade nesse sono de qualidade da criança, que é tão importante para o desenvolvimento, né? E a gente acaba vendo que essa realidade, muitas vezes, né, não é o que acontece na prática. E no consultório a gente sempre tenta alertar os pais a ter, então, essa postura, né, de ter essa supervisão, né, não é simplesmente, então, deixar esse horário no horário permitido, né, mas também ter a supervisão qual é o acesso que está tendo, né, o que está chegando até a essa criança. É como a gente brinca muito no consultório também, nesse sentido com os pais, relacionado com a alimentação, né? Você não dá salgadinho, você não dá chocolate todo dia, toda hora, né? A livre demanda, né? Então, esse acesso também, né?
tecnologia, que é importante sim, né, para futuras profissões, né, para esse acesso como um todo mesmo da criança, mas também ser direcionada porque ela ainda não tem essa maturidade emocional e ela também está nesse processo de desenvolvimento, né, infantil aí, que para se estabelecer essas relações, ela tem que ter esse contato com o social. Uhum. E essa experiência que a Marcela traz da clínica, eu acho que traz uma série de reflexões, né? A primeira delas em relação à nossa sociedade mesmo, né? Aos pais que também estão sobrecarregados, né? Que chegam em casa e muitas vezes precisam continuar numa reunião, respondendo e-mails, né? Porque o trabalho também invadiu os nossos lares, né? Então, pais que muitas vezes estão muito ocupados, né, com uma demanda excessiva de trabalho e que acabam permitindo o uso de telas, né, pelos filhos, até para poder ter esse tempo, né, essa tranquilidade. E um outro ponto que eu reflito muito a partir dessa experiência clínica é o quanto essa relação entre pais e filhos, nesse caso, né, do uso abusivo de telas, muitas vezes pode trazer uma relação de recompensa mesmo, né? De que já que eu não posso ter um tempo de qualidade com o meu filho agora, né? Que eu tenho todos os afazeres aqui domésticos, né? De trabalho, então que ele tenha um tempo prazeroso, né? E que ele possa assistir o vídeo dele, né? Enfim, que ele possa se divertir dessa forma. Né? É perigoso isso, né? Porque, na verdade, eles acabam delegando uma responsabilidade que é muito deles para um terceiro que eles não sabem quem são. Né? Porque, de repente, a criança, numa fase de desenvolvimento, né, de apropriação de alguns conceitos sociais, acaba assistindo algum youtuber ali, alguém que está passando uma determinada forma de ver o mundo, que às vezes é incompatível com a forma como aquela família ali pensa, e essa criança acaba usando aqueles conceitos para ele mesmo. Sim. E aí ele vai aprender coisas que o pai fala, bom, mas não fui eu que ensinei. Tá, mas você ensinou que ele buscasse isso que falta para ele ali, né? E ele vai realmente buscar. Eu nunca vou esquecer, logo no começo, quando meus filhos eram novos, meu filho, ele estava no YouTube e eu vi ele assistindo um vídeo de uma criança brincando. A criança estava com algum brinquedo, não me lembro agora qual, e a criança brincava. E aí eu falei, não, faz diferente, desliga e vai brincar, né? Ah, não, mas tá legal. Não, mas você não tá agregando valor na tua vida. Você só tá vendo uma criança brincar, então vai brincar. Vai você ter o prazer de usar os seus brinquedos para que você possa brincar. Porque, mas é chato, né? E eu tava até falando para os alunos, o ócio é fundamental para o desenvolvimento da criatividade. Com certeza. Quanto menos coisa a criança tiver para fazer, e a gente até recomenda para os pais, né? Deixem seus filhos sem atividades em alguns momentos, para que eles achem aquele tempo chato. Porque é nessa hora que ele vai desenvolver, né, essa habilidade de criar alguma coisa para transformar o tempo em legal. Uhum. E o modelo também, né? O brincar de faz de conta, essa representatividade, essa ludicidade, faz parte desse, como pedagoga também, né? Entendendo que faz parte também desse processo de desenvolvimento, tanto físico quanto emocional da criança. E na tela, eu tenho isso tudo muito imediato, né? O imediatismo mesmo. E deixa de construir internamente na criança mesmo esse aspecto imaginativo, esse aspecto de criatividade, né, que futuramente vai apresentar resquícios aí no desenvolvimento dela. Sim. E aí, né, uma série de autores da psicologia falam da importância do brincar, né, e desse brincar ativo, porque a criança, ela conhece o mundo, ela, né, vai descobrindo o mundo, e aí, não só o mundo físico, mas o mundo simbólico também, ou seja, as normas, os valores, as regras sociais, a partir da brincadeira, né, então esse momento do brincar, do ócio, né, de fato é muito importante, e os pais, né, e os responsáveis nessa tentativa
aí de recompensa, né, por esse tempo de qualidade, eles pensam que não podem frustrar, né, a criança, sendo que essa frustração, esse não em relação ao uso das telas, né, é fundamental aí para o desenvolvimento, porque é justamente quando a criança vai poder explorar o mundo e as suas regras. Mas um pai ou uma mãe pode estar assistindo a gente e falar assim: ah, Renata, Marcelo, eu vi uma pessoa aqui no meu Instagram, né, nos meus stories, que disse que a gente não pode ficar frustrando os filhos porque com o tempo ele vai automaticamente sozinho aprender isso, né? E aí a primeira coisa, né, a pessoa nem sabe quem que é essa pessoa que ele tá vendo, né? Porque bateu de repente aquilo que ele imaginava com aquilo que a pessoa quer passar ali ou ter visualização, curtida, sei lá o quê. É a primeira coisa que bate. Mas e aí, como é que é isso? Não quer frustrar os filhos, não quer ver os filhos chorar. Felicidade do filho tem relação com a questão dele estar chorando ou não? Na verdade, ele tem que construir, né, essa análise de consequência, né? Se eu agir de determinada forma, eu vou ter aquele aspecto que eu projetei, e aí vai me garantir essa sensação de produtividade, de um ser, né, que conseguiu atingir um objetivo, que a gente vê às vezes, né, adultos com dificuldade nesse manejo, né, de entender aí relações de trabalho, relações, né, afetivas mesmo, de entender que eu tenho que interagir com a outra pessoa, oferecer para ter algo, né, como recompensa nessa relação. É uma troca, né, e a criança também precisa começar a estabelecer esses conceitos desde do período infantil mesmo, desde a primeira infância mesmo. Faz parte do desenvolvimento humano, tanto infantil quanto adolescente, essas tentativas para ir descobrindo o limite do outro, né? Até onde eu posso ir. E as crianças são muito rápidas, né? Nesse aprendizado. E aí, dessa forma, elas também conseguem entender, né? Como ali convencer os pais a liberarem as telas. A frustração é importante, né? Porque quando a criança se frustra, ele percebe onde está o limite dele, naquilo que ele é bom, naquilo que ele é ruim, naquilo que ele precisa se desenvolver mais. Então, quando ele vai lá e tira uma nota ruim da escola, por exemplo, não é legal mesmo, né? Ele vai chorar porque ele foi frustrado, ou ele não ganhou aquele brinquedo que o amigo tem, ou ele não conseguiu fazer o gol que ele tanto queria. É importante esse momento para que a criança possa, de alguma forma, perceber o quanto ela precisa se desenvolver para conseguir aquilo, então, que fez com que ela se frustrasse naquele momento. E os pais não podem ser egoístas, porque eu falo normalmente que eu sinto um egoísmo. É para o pai não se frustrar vendo a frustração do filho, ele se torna uma pessoa permissiva. E a criança perde noção do limite aonde começa, né, o direito dela e do outro. E uma das coisas que a gente falou, o convívio social é algo que precisa de muita regra. E quem, se não os pais, deveriam ser as pessoas que definiriam essas regras para essas crianças, não é? E aí eu só fico assim com medo, e aí eu tomo um cuidado, né, nessa nossa fala, de explicar para quem está nos ouvindo, né, que nós não estamos pegando mais uma temática para apontar para pais e mães que eles estão errados, né? Eu acho que todos nós concordamos, nós não temos dúvidas de que os pais estão fazendo todo o possível e o melhor que eles podem para a educação dos seus filhos, né? E que a frustração, o não, faz parte, né, desse processo educativo, do desenvolvimento humano, né? É isso que vai garantir também um bom desenvolvimento pro filho, né? E que é possível fazer esse manejo, né? E com orientações, com estabelecimento de regras, né? Com essa postura. E um ponto muito importante é essa constância, né? A gente percebe que às vezes, assim, a dificuldade mesmo, né, dessa cobrança dos pais, nessa angústia, nesse ritmo acelerado da vida mesmo, né, como um todo, que são estabelecidas às vezes regras no ambiente da casa mesmo, que às vezes não são claras para a criança, né? Às vezes é nítido pro adulto, mas para a criança não. Ou às vezes tem uma permissividade. Hoje eu tô mais cansado, hoje pode ficar mais tempo. E aí a criança que
está nessa formação, né, de toda essa bagagem para ela entender até onde pode, até onde não pode, o que é o limite, o que não é, né, porque ela ainda não tem estabelecido tudo isso como um adulto, ela se perde, então ela se sente perdida, mas hoje pode, então essa constância é muito importante, então é algo que eu sempre trago bastante para a clínica, né, para o atendimento com os pais, para essa devolutiva, essa orientação de pais, para que aquela regra que foi estabelecida seja uma constante e que seja também como um todo da família, né? Porque também eu estipular para a criança ali, você vai ficar só 1 hora, e aí para o adulto ser livre demanda na frente da criança, isso gera também um desconforto, né? Então tem que ser um trabalho feito como um todo. Né? Outro aspecto também que eu gosto de ressaltar com eles é no sentido, além da constância, né, de ter esse comprometimento de fazer com a criança dentro daquele período, mas também fazer de uma abordagem, assim, que traga a criança para essa construção dessa regra, e não algo imposto, né? Também trabalhar com ela o porquê de não ficar tantas horas fazendo uso da tecnologia, explicar, ter um sentido para ela também, né? Eu acho que é bacana também trazê-los para essa construção. Sim, até porque vai fazer mais sentido, Sim. né? Eles vão participando aí da construção desse combinado, eles acabam se envolvendo muito mais, né? E aí, enquanto a Marcela falava, eu pensei que nós ainda não conversamos sobre a importância do acompanhamento, né? Até aqui, nós falamos um pouco sobre os limites, né? De tempo, enfim. Mas o acompanhamento também é fundamental, né? Porque como o João disse, às vezes as crianças estão ali, né, assistindo um vídeo ou jogando um joguinho e muitas vezes os pais não sabem, né, qual é o objetivo do jogo, do que se trata o vídeo, ou o vídeo que vem na sequência, né, uma propaganda que tem no jogo que a criança clica e vai, né, para uma outra tela. Então, esse acompanhamento do uso da tecnologia é fundamental. E eu penso também ser importante que os pais reflitam sobre a intencionalidade desse uso, né? Quando nós paramos para pensar qual é a intenção do uso do tablet, do celular, né, da TV nesse momento. Eu acho que fica mais claro, né? A gente consegue tomar decisões mais assertivas. Né, Fica do até tipo, mais fácil agora então não é hora. Para tirar essa culpa, Sim. né, que a Renata trouxe tão brilhantemente no início da conversa, que os pais sentem, né, quando tem essa reflexão de entender o porquê tá usando, como usar, fazer essa dosagem, né, a gente acaba tirando, então, essa sensação de culpa, que muitas vezes, né, eles sentem, para estratégias, né, para usar de repertórios diferentes para aquela mesma finalidade que a tecnologia está sendo utilizada ali naquele momento. E acaba sendo uma oportunidade de convívio, né, de interação com o filho, né, de passar reflexões importantes ali para o desenvolvimento dele. Eu acho que você falou uma coisa importante, né? Que em nenhum momento aqui a gente está culpando ninguém. A gente só está aqui para debater um assunto que acontece e tentar ser um pouquinho mais de norte, né? Para esses pais, para ter ideias com profissionais que estão aqui, que são formados, que trabalham na área, que podem dar uma visão um pouco melhor para aquilo que acontece na vida deles. Eu tendo a dizer que a nossa sociedade, ela romantiza muito a paternidade, maternidade. Então, ter filho é algo que a gente coloca lá na nossa listinha de felicidades a serem alcançadas na vida. E aí, a hora que você realmente vai ter esse filho e essa filha, né, você vai ver que não era tão bonito quanto você imaginava na parte romântica. É acordar muitas vezes de madrugada, é se cansar demais, é invadir o teu trabalho, é abrir mão de muita coisa, é o envolvimento, principalmente, que esse acompanhamento, que você tocou no assunto, eu acho que tem que ter muito envolvimento. Eu preciso entender o meu papel enquanto orientador desse desenvolvimento, né, emocional, educacional, dessa criança. E isso significa ter que puxar lá dentro do teu âmago uma energiazinha que está lá guardada para entender que naquela hora eu deixo o meu celular de lado
para orientar. Então, para sentar do lado, para saber, e aí, o que você está assistindo? Deixa eu ver. Eu preciso colocar um controle parental, né, para saber se, de repente, até onde a criança pode ou não assistir, né? Ou, por exemplo, que eu também acho que você falou muito bem, buscar o significado, de se perguntar por quê. Então, tá na hora do meu filho ter um celular? Ele tá na idade de ganhar um celular, né? Se sim, por quê? Por que ele precisa de um celular agora? Ele precisa ter, de repente, estar num lugar onde eu preciso entrar em contato com ele, ou não? É só para ele poder ter contato com os amigos. Então, é importante o desenvolvimento da comunicação tecnológica? Eu acho que sim, mas não seria melhor criar oportunidades para que as crianças pudessem se reunir na sua casa, em algum momento no final de semana, para esse convívio fora da escola, né? Para poder ter brincadeiras sem o uso da tecnologia, para que eles possam correr, se desenvolver, inclusive fisicamente. Então, eu acho que você falou uma coisa que é fundamental, é se perguntar muitas vezes o porquê, de qual é a hora certa. O problema é que envolve também a frustração da criança, porque alguns pais terceirizam. E essa terceirização não permite esse envolvimento. Eu vejo muita gente que reclama do acordar de madrugada, muitas vezes, para dar aquele socorro ao filho quando acorda. E aí eu falo, isso é muito importante, porque vai passar. E isso gera envolvimento entre o pai, a mãe e o filho. Porque ali eles aprendem a ter confiança e por aí vai. Esse envolvimento eu acho fundamental. A tecnologia pode ajudar? Pode, mas ela não pode ser a fundamental do processo, né? Então, os pais trabalham muito, dá responsabilidade da educação para a escola. Os pais trabalham muito, então tem uma funcionária que vai ajudar a levar no médico, em algum lugar. Vamos viajar para a praia, vamos levar também alguém que possa ficar com os filhos enquanto a gente vai curtir. E que hora que gera esse envolvimento, né? Eu acho que isso é uma coisa para a gente parar para pensar também. Quanto que os pais estão dispostos a entender que tá trabalhando bastante, tem muito trabalho? Tem, mas que hora que você para e vai estimular esse envolvimento, essa supervisão que você mesmo falou, de estar sentado ali vendo o que o outro está fazendo? Tudo é um equilíbrio, né? Essa questão de ver o pai trabalhando também traz aspectos importantes para o desenvolvimento, né, da criança como cidadão, né? Faz parte também desse processo dele entender o horário do pai de trabalho, o horário, né, de estar junto com ele, que esse tempo seja de qualidade, né? O que a gente sempre orienta, mas também entender que tem sim esse momento que o pai e a mãe estão direcionados para esse trabalho. Isso também é um ponto positivo para a criança. E às vezes a gente vê essa culpa também nesse sentido de estar trabalhando demais, mas se a gente consegue, em contrapartida, conseguir esse equilíbrio de ter esse tempo de qualidade, essa oferta diversificada de situações que a criança possa estar inserida para se desenvolver fisicamente, né, e emocionalmente, é o que a gente, né, projeta para um desenvolvimento saudável. Uhum. E enquanto a Marcela falava, né, eu refletindo aqui sobre tudo que vocês trouxeram, e como o João pontuou, né, a tecnologia faz parte das nossas vidas. Eu brinco bastante em sala de aula, que teve uma vez que eu estava num aeroporto, e aí eu vi uma criancinha que devia ter 1 ano e meio, 2 anos, folheando uma revista com o dedinho, igual a gente passa as páginas no tablet, né? Ou seja, o que isso nos diz? Que a tecnologia hoje faz parte da nossa vida, ela é aí uma mediação, uma forma da gente conhecer o mundo, da gente aprender, da gente se desenvolver também, né? E vai fazer parte da vida dessas crianças durante a adolescência, a vida adulta, né? Eles provavelmente trabalharão, né, utilizando a tecnologia, assim como nós estamos utilizando agora, né? Então é uma ferramenta importante. E esse equilíbrio mesmo, né? O equilíbrio, e eu penso que mais uma vez essa intencionalidade, né, de quando a tecnologia vai ser utilizada para aprendizagem, para o desenvolvimento, para a interação, né, e quando é utilizada para lazer.
né? E com esse acompanhamento, aí sim é possível pensar em estratégias positivas. Marcela falou uma coisa também que eu acho que é importante. Às vezes a gente fala muito, mas dá o exemplo. A gente está falando muito da relação da tecnologia com a criança, mas o exemplo dos pais é fundamental nesse processo, né? Se você pegar e dar uma pequena vasculhada no Google, você vai ver algumas fotos, por exemplo, de mães amamentando o filho olhando para o lado, olhando para o celular, porque tá chato aquele tempo de ter que ficar parado, né, para poder, enquanto a criança é amamentada, fica no celular. Eu já vi outra foto, por exemplo, da criança que foi colocada no chão. A mãe colocou uma toalhinha lá, pôs a criança no chão e sentou para ficar no celular, também olhando as notícias, as coisas dela, né, as redes sociais dela. Ou, por exemplo, os pais que falam, não, você não vai usar o celular, mas os pais passam o tempo todo no celular. Teve uma palestra que eu dei uma vez no interior do Paraná. Ali devia ter mais ou menos uns 800 pais, foi para uma escola, né? Então tinha mais ou menos uns 800 pais, a rede municipal de educação lá, então tinha uns 800. E aí eu lembro que eu fiz uma brincadeira no começo da palestra, onde eu deixei meu celular no meu bolso, eu sempre desligo porque eu não quero ficar vibrando, me incomoda. E aí eu fingi que ele vibrou, e no comecinho da palestra eu peguei o celular e falei, pessoal, só um minuto, e fiquei fingindo que estava respondendo uma mensagem, guardei e dei uma justificativa. Na época eu acho que eu falei que era porque eu tinha pegado o avião e eu não tinha avisado minha mulher que eu já tinha chegado lá. Continuei a palestra. Dei mais uns 5 minutos, puxei o celular de novo e continuei digitando. E aí comecei a fingir que estava rindo também. E guardei. Pedi desculpa mais uma vez. Na terceira vez que eu fiz isso, as pessoas começaram a ficar, né, murmurando, reclamando. Aí eu falei, pessoal, por que vocês estão reclamando? Aí né, já estava irritado, levantou a mão e falou, olha, porque é um absurdo você vir aqui dar uma palestra e a gente ficar olhando você mexer no celular. A gente quer sua atenção aqui, porque afinal de contas, a gente está vindo conhecer esse assunto e você está mais com a atenção muito mais no celular do que, na verdade, pra gente. Aí eu entreguei meu celular para a pessoa que estava na frente, mostrei que estava desligado e eu falei, eu concordo plenamente com vocês. Por que a gente faz isso com os nossos filhos? Né? Então, por que a gente... Tudo é mais importante na tela do que, na verdade, a atenção dos filhos. Eu já tive uma paciente onde me relatou que a criança entrou atrás do celular. Aí a mãe perguntou, mas o que você está fazendo aí? Falou, aqui é o melhor lugar para você me ver. Uma criança de 5 anos falando isso. Né? Uhum. Então isso mostra que às vezes os pais também estão presos a essas telas, a esse prazer imediato que a rede social traz. Que já é projetado para isso, né? A gente sabe que essa questão tecnológica tem toda uma bagagem por trás para que a gente fique cada vez mais preso àquele conteúdo que nos chamou a atenção, né? Já vem aí uma enxurrada de assuntos daquele mesmo que você pesquisou, justamente para te prender por mais horas. Então, um aspecto muito bacana é colocar, então, primeiro no seu celular, esse medidor aí de quanto tempo você está gastando com rede social, com, né? As pessoas vão se surpreender. Se surpreender, né? E aí sim entender que se a criança aprende tanto por modelo, por essa conduta mesmo de análise do que ela está convivendo, é tão importante, então, a gente primeiro fazer essa análise, né? Para depois estabelecer essas regras em parceria com eles, e eu acredito que, assim, vai ser um ganho para a família como um todo, né? Não só para a criança, para o desenvolvimento dela em si, que passa tão rápido, né? Nossa. E, às vezes, tá passando por uma questão tão conturbada ali naquele momento que pode ser ajustado, pode trazer uma outra forma de ver o filho, de ver a mãe, de construir esse elo aí que ele vai levar para a vida como um todo, e que a gente acaba sobrepondo outros aspectos fora da nossa casa, do nosso ambiente familiar, que estão ali, né, no clicar, né, no acesso ao dedo ali. E aí não existe receita, né, João? Eu falo muito isso para as mães também. Elas não vão no consultório buscar uma maneira de conduzir isso, né? Na verdade, ela precisa sentar com a família, sentar com quem faz parte ali daquele convívio social, estabelecer aos pouquinhos, né? Não adianta a gente colocar ali milhões de regras para a gente seguir e a partir de agora vai ser assim, não.
A gente pode ir construindo isso aos poucos, de uma forma palpável, que seja mesmo possível conseguir, né, atingir esse aspecto, para trazer, então, essa sensação de que, olha, é possível, né, a gente conseguiu essa semana, né, diminuir isso, fazer esse momento, e aos pouquinhos ir construindo essa relação, para que isso se dê de uma forma também tranquila para os pais, não seja mais uma cobrança, mais um aspecto de, meu Deus, meu filho está assim por minha culpa também. Né, o processo educativo, ele é complexo, né, seja na escola, seja em casa, né, e o que nós estamos agora dialogando aqui é que além né, da educação humana, né, do desenvolvimento humano, psíquico, né, cultural, ético, a gente também precisa se preocupar com esse desenvolvimento, com essa educação tecnológica, né, olhando para nós, né, para que a gente possa construir isso com os nossos filhos. É uma porta, e às vezes eu também acho que é uma porta de entrada também com muita coisa que possa ser ruim, como pedofilia, como, né, porque se não há uma orientação, né, se não tem uma supervisão, se não tem um questionamento dos porquês daquilo naquele momento, é uma porta de entrada para muita coisa negativa, porque existe uma individualidade muito grande ali entre a criança e a tela, né, porque ela vai estar sentada num canto e que dificilmente você sabe o que está acontecendo se você não sentar ali do lado e olhar junto, né? De investigar o que está acontecendo. Eu tenho uma supervisora que fala assim, que é a mesma coisa da gente abrir o portão de casa e soltar de madrugada, tá exposto a tudo, né? É a mesma, né, situação. Eu que trabalho mais com adolescentes, eu gosto sempre também de contra-argumentar, né, essa questão, porque também é um instrumento excelente para socialização. Por exemplo, de crianças ou adolescentes que são mais tímidos, né, que têm um interesse muito específico. Ele pode formar redes, grupos muito saudáveis também, né, e que serão muito importantes, né, para esse desenvolvimento social, para a questão das amizades, dos grupos, né? Então, existem esses dois pontos. E aí, o acompanhamento dos pais ou responsáveis é fundamental nesse processo. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, eu quero ouvir a opinião de vocês, assim. Enquanto a gente está conversando, eu também estava pensando em outras coisas que eu tenho certeza que talvez alguém em casa gostaria de fazer essa pergunta. A gente sabe que, né, a própria Sociedade de Pediatria diz, né, as idades para isso. O papel dos pais enquanto investigadores mesmo, de pegar o que essas crianças estão olhando, como que está, qual o endereço que essas crianças estão entrando, os vídeos que estão assistindo, as conversas que estão acontecendo, né? Às vezes muitos pais têm medo de repente, estar invadindo uma certa privacidade dessa autonomia dessa criança de decidir muitas vezes por ela mesma. O que vocês pensam sobre isso e qual é a idade que realmente vocês acham que está na hora dos pais aí sim começar a confiar e deixar, ou, né, por exemplo, até que idade os pais deveriam entrar nas conversas para ver o que está sendo conversado, ou não, larga, desde cedo, tá com o celular, deixa ter a autonomia de cada um. Essa é capciosa. O que eu penso, João, é que nós estamos falando de duas gerações, né, diferentes. Aqueles que popularmente ficaram conhecidos como os nativos digitais, né, que têm uma linguagem tecnológica muito mais avançada que a nossa, né, e nós que nascemos numa época em que a tecnologia era muito menos desenvolvida que hoje, né. Então eu penso que precisa sim ter supervisão, né, e aí vai, né, muito do limite, né, da confiança, da relação que existe naquela família, né, naquele grupo familiar. E, sobretudo, né, que os pais, eles precisam também se apropriar dessa linguagem tecnológica, né, porque existe aí a Deep Web, né, formas de busca, de pesquisa, de contatos, de chats, que podem facilmente ser ocultados, né, e que então, assim, é muito fácil enganar nós que não crescemos nesse mundo tecnológico, né, então, a nossa geração
profissão tem essa responsabilidade, né, de se apropriar desse meio tecnológico para que a gente possa acompanhar aí, né, e acompanhar efetivamente. Eu acredito muito que essa relação, tanto no momento quanto eu trouxe aqui, né, a sugestão de estabelecer essas regras em parceria com a criança, eu acredito muito que esse é o caminho, né? Buscar, então, essa relação no atendimento clínico mesmo, pela questão de sigilo, né, ético da profissão, muitas vezes tem algumas demandas que a gente precisa passar para os pais. Então, quando essa relação é estabelecida de uma forma muito segura, quando eu proponho para o paciente, né, eu acho que esse ponto é importante da gente trazer, né, para a mãe, para o pai, a respeito disso. Se tem essa relação bem estabelecida, esse vínculo se dá tão natural. Não, tia, pode falar. Não, pode, tudo bem. Vamos contar, né? De que forma que a gente vai contar? Agora, quando isso já está estremecido, aí são outras questões que a gente precisa trabalhar, né? Com essa família, como um todo. Mas quando isso se dá de uma forma muito natural, acaba não sendo uma cobrança. Às vezes a própria criança traz para a família, para os professores, né? O que viu, né? Que viu algo errado, e aí, nesse papel, eu falo para as mães, é uma oportunidade de condução, né, de conduzir ele da melhor maneira possível. Então, eu não vou repreender naquele momento. Eu vou usar aquilo como uma estratégia de que, olha, realmente, isso não é legal. Por que você está vindo me contar? Então, você também pensou assim, né? Então, a partir de agora, quando isso surgir, como que a gente vai construir? E dessa forma, não fica uma questão assim, imposta, com uma certa rigidez. Não que o pai e a mãe não tenham que ter essa postura também, né? Mas faz parte, então, dessa questão de fiscalizar, como a gente está trazendo aqui, de uma forma um pouco mais acolhedora, de uma forma um pouco mais que também traga essa individualidade, garanta essa individualidade da criança. Né? Isso, né? Eu acho que esse seria um caminho, né, importante para seguir. Legal. Ó, agora é o seguinte, esse papo é tão bom que eu acho que a gente conseguiria ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, só que infelizmente a gente vai ter que começar a dizer tchau pro pessoal, mas antes eu gosto muito de pedir para que as pessoas deixem algum recado, porque existe, né, uma angústia, né, de quem está assistindo, de querer ter às vezes alguma resposta que pelo menos direcione, né? Eu sempre digo, tá com dúvida? Procura um profissional. O profissional tem muito para ajudar. Acabou aquela fase de achar que a gente não pode procurar um profissional, um psicólogo, para dar uma orientada, né? Acabou isso. Acho que agora a gente já está num nível de desenvolvimento social onde a gente entende a participação desse profissional. Mas eu queria que vocês pudessem aí, lógico, dizer aí o arroba de vocês, né? Caso as pessoas quiserem seguir, para conhecer um pouco mais do conteúdo que vocês colocam, que eu acho também super valoroso. E falar um pouquinho para alguém que está em casa, algum recado que seja importante, até para ajudar as pessoas a acalmar um pouco nessa angústia. E aí, Rê? Eu vou no mesmo sentido que você, João, né? Se vocês tiverem dúvidas, né, receios, se tiver alguma preocupação, né, procure um profissional. As nossas relações, né, mais uma vez, elas são complexas. Não existe, como a Marcela disse, uma receita de bolo, uma cartilha para a gente seguir, né? Enfim, as relações humanas, elas se constroem, né, meio a toda essa complexidade. Então, cada caso é um caso e um profissional qualificado, com uma base teórica, né, por trás de tudo que ele está orientando a família, né, pode sim auxiliar. E para aqueles, né, que não têm condições de procurar um psicólogo, né, privado, uma clínica privada, existe o atendimento da rede, existe a clínica escola da psicologia, né? É importante criar laços de confiança com a escola também, né? Com os professores. Então, buscar aí essa rede de apoio que enfim, tem à disposição dos usuários é fundamental.
Compartilho dessa ideia também, de que uma criança ela não se desenvolve só no ambiente familiar, só na escola, é um todo, né? Então, realmente, estabelecer essas redes de apoio, né? Tanto com a escola, com os professores, né, nessa observação, né, de alguma questão, e se sentirem acolhidos mesmo no intuito de que, se for necessário essa busca, né, por um profissional para essa orientação, não se sentir nesse aspecto como culpa, né, e sim como uma pessoa que está ali com uma bagagem, não com uma opinião própria, né, mas com uma bagagem teórica mesmo, né, fundamentada na ciência mesmo, para trazer para essa pessoa o que realmente foi, né, estudado e foi comprovado cientificamente que, desta forma, a gente consegue resolver essa situação que a criança possa estar, ou a família, né, como um todo, passando por esse momento. Mas se sentir mesmo acolhido no sentido de que vai estar ali, às vezes, para fazer algum ajuste ou alguma questão mesmo que não está tendo esse olhar naquele momento, mas que talvez, né, com esse olhar da psicologia pode, né, trazer uma nova forma de ver e modificar nesse processo tão importante que esse desenvolvimento infantil aí para garantir, então, uma vida, né, com qualidade. Legal. Professora Renata, obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Foi João. muito bom esse papo. Marcela, mais uma vez, a gente fica muito orgulhoso de ver aí o caminho que você está trilhando, né, e está ajudando muitos pais aí a poder encontrar uma paz melhor nesse processo de criação. Agradeço a oportunidade também. Pessoal, e eu quero agradecer você que ficou aí mais uma vez assistindo o podcast com a gente. Cada vez mais a gente tenta trazer assuntos que sejam do interesse, então deixa sempre aí nos comentários alguma coisa que vocês gostariam de ouvir mais. E eu acho que um resumo de hoje é lembrar da responsabilidade que a gente tem enquanto pais no desenvolvimento desses filhos. Tecnologia está aí, ela faz parte e ela pode ser muito importante de ajudar demais nesse processo, mas ao mesmo tempo tem que ter parcimônia, responsabilidade, e essa responsabilidade é sua, né? É você que traz para você, pais, mães, para que vocês possam orientar da melhor forma possível. É necessário envolvimento, e esse envolvimento, esse exemplo, começa com vocês. Muito obrigado pela presença, até o próximo FBcast.